Bom, pessoal, mais um podcast, nosso terceiro podcast, hoje com um tema show de bola, a questão da reforma trabalhista. E a gente hoje está aqui com duas feras, Dr. Lucas Lopes, Dr. Diego Santos e eu, Joaquim Neto. Se você é novo no canal, se inscreve, dá lá o seu joinha para a gente cada vez mais fazer mais conteúdo de valor aí para vocês, ok? Então a gente hoje está no terceiro podcast, Dr. Diego, e aí um assunto bem legal, essa questão da reforma trabalhista, não é assim? Pois é, Joaquim. É nosso terceiro podcast falando de um tema relevante, relevantíssimo, tanto para a empresa quanto para empregados. Porque, embora a reforma trabalhista tenha sido de 2017, na prática a gente percebe que, embora tenha havido muitas mudanças na legislação, muitas empresas ainda não estão adaptadas, não estão usufruindo desses benefícios legais, não é, doutor Lucas, que a reforma trabalhista trouxe. Pois é, doutor Diego, doutor Joaquim, terceiro episódio. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês. E é isso, né? A reforma trabalhista aí trouxe bastante inovações, porém a gente ainda a gente fica com esse sentimento, né, de que muito ainda pode ser melhorado, muito a gente pode evoluir. Então vai ser um podcast muito bacana, com um tema interessantíssimo, né? E convido aí ao público para curtir aí e compartilhar. E vamos nessa, vamos trabalhar. Uma coisa que parece que ficou muito clara, que não houve uma ruptura abrupta da sociológico mesmo, né, da relação de trabalho, e realmente parece que a legislação veio muito com o sentido de viabilizar a empregabilidade, viabilizar empresas, e no final das contas, viabilizar a relação de trabalho. Parece que a legislação anterior era um hóspede cruel, que matava até seu objeto de hospedagem, né? Que era a própria relação de trabalho. Me parece que é interessante que se mantenha uma legislação que ela mantenha a legislação do trabalho por atender aos interesses realmente da empregabilidade, da produção, da passagem de valor. E me pareceu que essa reforma, que havia um zum, de que ia acabar emprego, que ia maltratar, e nada disso ficou configurado. O certo é que, em determinado aspecto, a legislação trabalhista, por ser muito antiga, salvo engano, da década de 40, acho que de 43, na época de Getúlio Vargas ainda, ela realmente merecia uma atualização, porque as próprias relações de trabalho foram modernizadas e a legislação terminou por não acompanhar isso. Então a gente tinha uma relação de trabalho mais moderna, no plano dos fatos, e dando sustentação a essa relação de trabalho mais moderna, uma legislação antiga, que não acompanhava. Então ficava algo desarmônico, ficava algo realmente incongruente. E isso terminava tendo consequências gravíssimas para as empresas e para os empregados. Tanto que no Brasil, o Brasil carrega mais de 90% de todas as reclamações trabalhistas do mundo. Então, algo de errado existia aí. E seguramente essa legislação antiga era uma das responsáveis por esse alto índice de judicialização. Não é isso, doutor Lucas? Sem dúvidas, doutor Diego. E também muito oportuno aqui a fala do doutor Joaquim. Eu acho que, como você bem disse, as relações de trabalho, elas evoluíram ao longo do tempo, e a gente tem uma legislação da década de 40, né, de um período até ali, da era Vargas, né, um período, de certa forma, até ditatorial ali, né. Então, assim, a gente precisa dessa evolução, para viabilizar empregos, para gerar empregabilidade. Hoje no Brasil, como o doutor Diego bem mencionou, 90% aí, né, das reclamações trabalhistas do mundo, e não suficiente. Hoje nós somos um país que tem aí algo em torno de 15 milhões de desempregados, e a gente precisa mudar esse cenário, a gente precisa de uma legislação compatível, né, com o poder econômico, compatível com a evolução nas relações de emprego, justamente para viabilizar a empregabilidade. Eu acho que o trabalhador, né, o brasileiro, ele é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa aguerrida, então ele precisa naturalmente de oportunidades, né? Então, assim,
a gente tem uma legislação engessada. E isso aí impede muitas vezes o crescimento da empresa, né, do próprio empresário. E aí, a partir disso, você gera um entrave ali na criação de empregos, né? Ah. E então, acho que não faz sentido, hoje em dia, você manter uma legislação tão protecionista e que muitas vezes inviabiliza até a própria empregabilidade, né? Então, eu acho que a gente precisa evoluir, mudar esse patamar, essa visão da relação de E trabalho. gerando uma insegurança muito grande. Já entrando no tema mais propriamente, perceba que existia uma situação que era curiosa. Restaurante, por exemplo. O restaurante tinha pela própria natureza do serviço, tinha uma demanda muito maior aos finais de semana. E, portanto, nos finais de semana, ele precisaria de uma mão de obra em maior quantidade para dar conta da demanda. E aí, o que é que existia na realidade anterior à legislação, à reforma trabalhista? O dono do restaurante, o empresário, mantinha um quadro de funcionários que dava para atender durante a semana e no final de semana ele contrataria avulso. 2, 3, 4 garçons, um cozinheiro, ajudante, enfim, para suprir aquela demanda que existia. E essa contratação, normalmente, ela era feita de maneira informal. Não existia anotação na carteira, porque ele só tinha duas opções. Ou fazia assim, informalmente, ou contratava ele, o funcionário, durante o mês todo, que ele não precisaria. Então, Justo. o que é que ele escolheria? Evidentemente, fazer o informal. Era bom, de certa forma, para ele, porque não teria os custos de contratar pelo mês todo, e também era interessante para quem ia ser contratado, já que, se não fosse dessa maneira, o restaurante não ia ter condições de contratar durante o mês todo. Então, a legislação trabalhista deu uma solução a isso, que foi o contrato de trabalho intermitente. E aí você pode agora contratar justamente para pagar por dia, por hora, e na medida que aquela demanda em relação àquele serviço ou aquele produto aumentar, vai existir um meio de contratação moderno para dar segurança àquela relação de trabalho. Vai ser interessante para a empresa, porque não vai deixar ali na informalidade gerando passivo trabalhista, porque antes o que acontecia também? Ele contratava de maneira informal, mas de repente o funcionário depois entrava na justiça, não, dizia, isso era um contrato de trabalho. E a justiça muitas vezes reconhecia isso, e ele ia ter que pagar férias, 13º, tudo referente ao como se ele tivesse trabalhado durante todo o período, quando na verdade ele prestava serviço ali durante só o final de semana. E por o lado da empresa também vai gerar uma segurança absurda. Aí pro lado do empregado vai ser interessante porque ele também vai ter a segurança e também os seus direitos reconhecidos, como INSS, férias. Então foi, desse ponto de vista, uma modernização que não era possível de ser feita antes da legislação. Então, você percebe claramente que a reforma trabalhista, em que pese haver sérias críticas por parte de, principalmente, dos juristas que têm uma visão mais protecionista, quase paternalista, eu diria, que eu acho que esse, mais à frente eu posso até tocar nisso, eu acho que é um dos grandes problemas do Estado brasileiro, e quando a gente fala da justiça do trabalho, isso parece ficar ainda mais em evidência, é querer exercer muitas vezes um papel paternal, que não é o papel do Estado. Mas isso fica um tema mais para frente, vamos cuidar de outros temas aí da reforma. Lucas, Diego, aproveitar essa situação, você estava falando, eu estava me lembrando, e também como o Lucas estava falando, no meu sentir, não se pode apartar uma legislação trabalhista, uma relação de trabalho, da coisa maior, que é um ambiente de negócios onde o trabalho está inserido. E principalmente no ambiente de negócio que é no Brasil, toda legislação ela é uma legislação local, mas que atende, né, um enquadramento de preços de produto, que aí já é internacional, de venda das nações entre umas e outras, da cadeia de produção. Você não pode se apartar disso tudo, diferentemente do que se faz no mundo. E aí vem aquela ideia que é uma ideia que muitos acham assim meio que direcionada para certo setor político, e no meu sentir é um fato, deve ser observado, é que quando se diz, ó, muita proteção aqui, mas o pessoal preferiria estar num país que não tem proteção nenhuma, entre aspas, que todos os países têm proteção nas suas relações de trabalho, mas com muito menos direito. Então, muitos de nós preferíamos estar, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem muito menos proteção em aspas. Qualquer pessoa gostaria de ganhar o que eles ganham lá, a estar aqui com tanta proteção.
Na verdade, essa minúcia de paternalismo, como bem falou o Diego, inviabiliza a empregabilidade, o custo do Brasil vai lá para cima, e aí a gente fica sem condições de fazer e participar dos ambientes globais de negócios, e a gente afasta, termina tirando as oportunidades de todos, e principalmente do funcionário brasileiro. Pois é, doutor Joaquim, pode falar. Só retocando que foi uma excelente essa colocação de Joaquim, Lucas, a respeito desse ponto de vista que muitas vezes ele é relegado. A gente precisa ver o país do ponto de vista do investidor. Se o investidor vai optar, tem a faculdade de fazer investimento, evidentemente que ele vai analisar o ambiente de negócio em que ele vai se inserir. Ele olha para o Brasil e vê, como o Joaquim colocou, um custo do Brasil extremamente alto, as relações de trabalho extremamente difíceis, 90% das reclamações trabalhistas do mundo aqui no país, uma insegurança absurda. Então, a chance dele optar por outro lugar para aportar o seu capital é muito grande. E a gente precisa partir dessa perspectiva quando vai se analisar isso, porque, no final das contas, a gente é um mercado que é um mercado de concorrência. Concorrência com quem? Com os outros mercados internacionais. Então, é preciso ter esse olhar, muitas vezes, pragmático para a questão. Muitas vezes pragmático, porque é a partir dessas circunstâncias, dentre várias outras, que o investidor externo e mesmo interno vai analisar para empregar o seu dinheiro. E aí o legislador, que é um congresso só, a gente não tem 2, 3 congressos no Brasil, só tem um, e fica inviável ter mais do que isso, aí ele vai fazer uma legislação trabalhista protecionista. Aí ele também vai fazer uma legislação tributária para o governo arrecadar. Para ser fácil a arrecadação, aí ele taxa a folha de pagamento para as obrigações sociais do INSS, por exemplo. Então as coisas vão se somando, e daí um pouco a gente tem uma coisa que fica inviável de competição internacional. A gente é um país de agronegócio, a gente tem umas vantagens competitivas que fazem que o país ainda tenha criação de riqueza e tudo mais, mas isso tem limites. Então é preciso encarar de bom tamanho essa reforma que houve. Não houve quebra abrupta de relação nenhuma, muito pelo contrário, a gente foi há poucos anos atrás a reforma, mas o que a gente vem observando nesses últimos tempos é até mais competitividade, mais crescimento. No meu sentido, justamente, inclusive, por conta da reforma. Porque o empreendedor, que é quem cria emprego, quem gera valor empreendedor, né, ele se sente mais encorajado de avançar mais. A gente precisa, obviamente, fazer avanços estruturantes, principalmente na legislação tributária, mas eu ainda acho que cabe mais reforma trabalhista para a gente se igualar aos países que conseguem gerar grande empregabilidade, grande taxa de parte da população empregada, gerando receita e tudo mais. Pois é muito pontual o que vocês colocaram, tanto você, doutor, como o doutor Diego. E é isso, né? Me parece que a gente nota aí quanto nós não já perdemos aí de investimentos aqui no Brasil, né? Por conta aí tanto de uma legislação, não somente trabalhista, né? Embora a gente esteja discutindo aqui, tributária também, né? É absurda. Então, assim, quanto de investimento nós já perdemos ao longo de tanto tempo. E até quando a gente vai se manter ainda nessas amarras, né? Então, assim, eu acho que eu vejo o Brasil, me parece que de forma até cultural, um país muito protecionista, né? Em todas as áreas. Então, a gente vê aquele protegendo demais, às vezes, ali o trabalhador e a economia e segura. E parece que a gente tá sempre com peso, né? A gente tá lutando ali com... A gente vive numa livre concorrência, então, assim, tem mercados fortíssimos internacionais e o Brasil ali amarrado a uma série de entraves. Então, é o empresário, né? Lutando contra o próprio Estado, contra a tributação, contra os direitos trabalhistas, às vezes, realmente excessivos, extremamente protecionistas, até, como o doutor Diego bem disse, paternalistas. E aí, como é que a gente vai evoluir, como é que a gente vai conseguir atrair os investimentos internacionais e, a partir disso, gerar renda, gerar emprego, gerar valor, né, para os brasileiros. Então, acho que é isso. Tem aquela frasinha bem conhecida, né? O trabalho dignifica o homem. Eu vejo o brasileiro como uma pessoa extremamente disposta a trabalhar, a empreender. Porém, eu vejo que a gente tem um Estado aí, talvez uma classe política que tenha que mudar a sua visão, né, bastante aí, para que possa tirar essas amarras, né, tirar esse engessamento que a gente tem sobre a economia, sobre os direitos trabalhistas, para que a gente possa gerar realmente oportunidades, empregabilidade,
altos investimentos no Brasil, gerar riqueza, né? E eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir, que a gente tem que passar a adotar aqui no Brasil, né? Seguindo aí exemplos internacionais. O Brasil, porra, é um país cheio de riqueza, né? Então, assim, o que é que tá faltando pra gente? Eu acho que falta realmente aí aqueles que estão ali na frente do governo, da política, dar um direcionamento correto nessas políticas públicas, né? Enfim, tributária e tudo mais. Então, acho que a gente tá até falando um bocado de economia aqui, né? Fugindo até um pouco da reforma trabalhista, mas assim, realmente é necessário se falar, né? E eu acho que Com para quem certeza. tá assistindo e quem tá acompanhando aí, é fundamental discutir isso. Deixa eu ilustrar essa questão desse paternalismo, porque às vezes quem tá escutando ou vendo pode achar que é certo exagero. Mas veja bem, antes da reforma trabalhista, como é que funcionava um ponto crucial? A gente via muito na Justiça do Trabalho, principalmente a gente que advoga para a empresa, chegava uma reclamação trabalhista. Nessa reclamação trabalhista, existem uma série de verbas trabalhistas que, se forem descumpridas durante o contrato de trabalho, o ex-empregado pode reclamar. E a gente percebia que eram reclamadas coisas absurdas. Chegavam ações trabalhistas de 150 mil reais, 200 mil reais, quando, na verdade, se o funcionário estivesse trabalhando a vida toda na empresa e não ia atingir aquele patamar. E aí a gente chegava na justiça, eventualmente a ação era julgada improcedente, o empregado não recebia nada, às vezes se fazia um acordo no valor mínimo, e aquilo era até estranho e causava uma certa ridicularização da própria Justiça do Trabalho, porque como é que um funcionário, um empregado, chega numa reclamação trabalhista e pede 150 mil reais e faz um acordo por 5 mil? Tem uma coisa muito estranha nisso. Mas aí foi um ponto que a reforma trabalhista mexeu, porque antes, o funcionário ele poderia entrar na Justiça do Trabalho, reclamar sim, 150 mil reais, mesmo sem ter direito, e mesmo se ele perdesse, ele não ia sofrer qualquer consequência. Zero de consequência. A reforma trabalhista alterou isso e veio para indicar que se o funcionário, o empregado, entrar com a reclamação trabalhista e perder em relação a alguma dessas verbas, ele vai ter que pagar honorários advocatícios entre 5% e 15% ao advogado da parte contrária. Quando isso aconteceu, a gente percebeu uma queda gigantesca, primeiro, no número de reclamações e, segundo, no valor das verbas. Porque antes era aquela história, pedia feito se pede a Jesus. E o que vier tá bom. Era um ato de litigar sem qualquer responsabilidade, porque a legislação que era paternalista garantia que isso acontecesse. Não havia nenhuma responsabilidade por parte do empregado em entrar na justiça. A reforma trabalhista alterou isso. Infelizmente, eu vou destacar aqui que essa semana passada, o Supremo julgou inconstitucional essa mudança. Que também foi uma decisão, do meu ponto de vista, extremamente infeliz, porque a tendência agora é que a gente volte a ter reclamações trabalhistas totalmente aventureiras, o que é péssimo para o país, porque gera uma insegurança, vai voltar ao estado anterior, que era um estado, vou repetir, de ridicularização da Justiça do Trabalho. A verdade é essa. Então, essa é um ponto que eu quero dizer de como é paternalista a legislação, e o outro é da falta na audiência. Essa o Supremo julgou constitucional. Eu adianto logo. Mas era uma situação absurda, porque, veja bem aqui, o funcionário saía da empresa, recebia suas verbas rescisórias e ia lá para a justiça reclamar alguma coisa que ele tinha direito. Então, ele contratava advogado, entrava com ação, um funcionário da justiça analisava aquilo, um juiz, marcava uma audiência, mandava notificação para a empresa contrata advogado, apresenta a defesa, aí vai lá para a audiência. Chegava na audiência, sem mais nem menos, sem qualquer justificativa, o funcionário faltava. Faltava a audiência. O processo era simplesmente arquivado e não tinha nenhuma consequência para ele. Se a empresa faltar, não. Porque se a empresa faltar e sem justificar, tudo que o empregado disse naquela petição, naquela reclamação que ele fez, vai ser considerada verdadeira. E a empresa vai ser condenada a valores muitas vezes altíssimos. Mas veja como você já percebe uma certa diferença, um certo tratamento desigual entre reclamante, entre empregados e empresas, por causa dessa legislação paternalista. Então a reforma trabalhista veio para alterar isso também. Disse, não, olha, se o empregado que moveu a máquina pública inteira, dizendo que tinha direito a alguma coisa, gastando dinheiro público, chega na audiência
e falta sem uma justificativa legal, ele agora vai ter que pagar as custas. E mais do que isso, só vai poder ajuizar outra reclamação depois que essas custas estiverem pagas. Isso, ainda bem, o Supremo julgou constitucional, porque de fato é, e tentou, vamos dizer assim, dar um pouco de mais de responsabilidade, porque se a gente não, se todo ato, melhor, todo ato que não tem consequência, ele termina sendo pela sua própria, vamos dizer assim, pela sua própria arquitetura, um ato irresponsável. Porque se você age de determinada maneira que a lei e a sociedade reputa como um comportamento inadequado, e a partir desse comportamento inadequado não tem consequência nenhuma, então, na verdade, o que a gente está fazendo é estimulando esse tipo de comportamento inadequado. E quando não vinha nenhuma punição para o funcionário que faltava a audiência sem qualquer justificativa, o que a gente estava dizendo, ó, faz do jeito que tu quiser, que a justiça está aqui para só baixar a cabeça e aceitar. E no Estado de Direito não pode funcionar dessa maneira. Então, esses são exemplos aí de quanto essa cultura paternalista pode influenciar dentro de um processo. Duas colocações, assim, perfeitas, né? Eu acho que demonstram bem o paternalismo que nós falamos aqui e realmente essa dificuldade que o empresário tem, né, diante de uma situação dessa. Então, assim, veja você, assim, é uma pena, como você bem disse, doutor, em relação a essa questão do STF, né, de considerar ali que nos casos de gratuidade e justiça, aquele funcionário beneficiário da gratuidade, que na verdade aí é 99%, né? Então, assim, a gente, como você disse, a gente coloca praticamente no status quo anterior, né? Enquanto não existia essa previsão de que a parte sucumbente, né, o reclamante, na parte que ele sucumbir, ou seja, que ele perder, né? Ele teria que pagar ali os honorários advocatícios daquela parte ali que ele perdeu. Então, isso, naturalmente, como você bem disse, o trabalhador, o próprio advogado, né, constituído por esse trabalhador, quando ia fazer aquela petição, ele parava de fazer aquele absurdo de pedidos astronômicos. É porque aquela história, ele não tinha consequência nenhuma. Então, assim, vamos pedir. Vamos pedir, pedir, pedir. Se colar, colou. Se der certo, deu. E que algumas vezes colava, né? E muitas vezes colava. E veja, Verdade. por exemplo, uma empresa, por algum motivo, se ausentou, revelia. Então, às vezes, o cara pedia, sei lá, que absurdo, 150 mil reais. Por algum motivo, enfim, a empresa não compareceu, não foi devidamente notificada, enfim, não compareceu. Já pensou condenação em tudo que foi pedido. 150 mil reais, uma empresinha pequena, às vezes. Isso uma sensação de enriquecimento ilícito pela outra Com parte. certeza. Essas conversas correm, né? Então gerava insegurança, o empregador baixava o ânimo de investir, não gerava emprego. Aí sai aquela historinha, né? Lá, a fulaninha entrou e ganhou 150 mil reais. Aí eu quero também. Então era aquela bolo de ações, né? Todas em valores astronômicos, absurdos, né? E isso, com a reforma, mudou consideravelmente. Então, antes do trabalhador chegar lá, metendo, vamos dizer aí, né, o pé na jaca e pedindo tudo, não, vamos lá, opa, vamos com calma, vamos ver realmente o que acontecia, o que é que realmente existia na empresa, e vamos fazer a coisa bem alinhada para a gente tentar fazer um pedido razoável, onde eles tenham condições de ganhar. Então, assim, isso realmente foi uma mudança importantíssima, e que, infelizmente, agora, o STF, né, teve essa mudança de entendimento aí. E aí eu acho que realmente assim, é um passo gigante para trás, sabe? E a gente não pode, acho que a gente tem que evoluir, né? Andar para frente, de forma alguma, regredir ao que a gente tinha ou era antes, sabe? Então, assim, realmente é uma pena que o STF tenha entendido dessa forma, né? Mas é o nosso, enfim, é a cultura, né, que a gente vive e acaba, enfim, apesar das evoluções, a gente fica regredindo, né? E outro ponto também que a gente tinha, doutor, e que acho que é importante, é a questão até que menciona também isso, a questão de gratificação, né, pô, premiação. Você tinha um engessamento tão grande nisso aí, pô. O trabalhador tá lá trabalhando, enfim, a empresa, muitas vezes, o empresário quer recompensar ele pelo bom trabalho, o trabalho bem feito. E o que é que se tinha? A gente tinha aquilo ali que era, ao final, considerado como natureza de verba salarial, incorporava tudo em salário e dava aqueles valores absurdos. Então, o próprio empresário dizia, não vou dar. Apesar dele o cara tá lá atingindo meta, cumprindo meta, na hora que ele queria gratificá-lo, premiá-lo, que ele chegava lá. Aí é quando o paternalismo vai tão longe que atrapalha exatamente o filho, quem tenta proteger. Justamente. A empresa tinha duas soluções, ou dá a gratificação ou não dá a gratificação, a premiação. O funcionário que desempenhava um trabalho, uma atividade com excelência, a empresa querendo estimular aquilo, poderia muito bem premiá-lo, mas aí ficaria na dúvida, ó,
se eu premiar esse funcionário que está fazendo um bom trabalho, possa ser que eventualmente na Justiça do Trabalho isso seja reconhecido não como uma premiação, mas sim como uma parcela de natureza salarial. E a partir daí vir as consequências disso, que é reflexo em férias, em 13º, em recolhimento de INSS, de FGTS. Então, a empresa muitas vezes, por conta dessa insegurança, ela decidia por não premiar aquele funcionário. O que era ruim para a empresa, uma vez que premiando aquele funcionário que desempenha muito bem seu papel, iria estimular aquilo e talvez até outros, e é ruim para o funcionário porque tem feito um trabalho interessante para a empresa e está deixando de receber uma premiação porque a legislação é truncada e pode dar margem a interpretações equivocadas que vão desfavorecer aquela relação de trabalho, que poderia ser muito mais profícua, muito mais interessante. Pois é. Então, é uma série de questões. Agora, caminhando num ponto bem importante para as empresas, nessa questão da reforma trabalhista, que a gente pode até enquadrar, embora não tenha sido a própria lei da reforma trabalhista, mas sim uma outra lei, mas faz parte de todo um pacote que mudou a legislação trabalhista naquele momento, é a parte da terceirização. Que eu acho que essa, sim, foi uma das mudanças principais que houve na legislação e que finalmente veio abarcar a liberdade. Porque existia uma súmula do Tribunal do Superior do Trabalho que impedia a terceirização da atividade fim das empresas. Isso era um verdadeiro absurdo. Primeiro, do ponto de vista filosófico, porque a regra é a liberdade. A regra é a livre iniciativa prevista na Constituição. Portanto, a regra é que o empresário é quem decide como vai fazer a gestão da sua empresa. E não o contrário. E não o Estado que vai impor como a empresa deve ou não contratar, enfim, fazer a gestão. É uma invasão na esfera privada que, do meu ponto de vista, não tem absolutamente nenhum sustentáculo na Constituição. Porque a regra, eu repito, é a liberdade, é a livre iniciativa. Então, o empresário, a partir dessa mudança na legislação e na decisão do Supremo Tribunal Federal, que reputou legal, constitucional, a contratação por meio de terceirização, a intermediação de mão de obra, seja da atividade meio ou da atividade fim. Só esclarecendo, a atividade meio é aquela atividade que não é a fim por exclusão. Seria, por exemplo, no escritório de advocacia, a limpeza, a segurança, a vigilância, tudo isso seria considerado atividade meio. O advogado em si, não, esse seria a atividade fim. E aí você não poderia terceirizar. Agora, pode, desde que seja essa opção que é feita pela empresa. E daí vem muitas vantagens. Primeiro, porque há uma vantagem do ponto de vista trabalhista, porque a empresa que toma o serviço, ela só é responsável por eventual inadimplência daquele contrato de trabalho de maneira subsidiária. Isso quer dizer o quê? Que a empresa que presta o serviço, a empresa terceirizada, ela vai ser, de repente, vai ser ajuizada contra ela uma ação trabalhista se algum direito eventualmente não for cumprido, e ela vai responder, e os bens delas vão responder pelo pagamento dessas verbas, e não a empresa que tomou o serviço. Então, só se esgotados os meios de execução contra aquela empresa prestadora de serviço é que, subsidiariamente, ao final de tudo, vai se atingir os bens da empresa tomadora. Só aí já há uma segurança bem maior. Sem falar que a empresa tomadora de serviços, ela vai, vamos dizer assim, se livrar, de certa forma, da gestão do passivo trabalhista e da própria gestão de pessoas, o que pode ser um alento, principalmente porque é uma das partes de gestão mais difíceis dentro da empresa, que vai ser feita agora a partir de uma empresa terceirizada, e das vantagens financeiras, que eu acho que é o que todo empresário tá preocupado, que aí ela não vai obedecer, em regra, a convenção coletiva da empresa tomadora de serviço em si, já que essa convenção coletiva vai ser aplicada à atividade da própria prestadora. Então, vamos, por exemplo, um supermercado.
Então, nos supermercados que tem uma empresa terceirizada fazendo aquele serviço, a convenção coletiva do supermercado não vai se aplicar àqueles trabalhadores, e sim a convenção coletiva dos prestadores de serviços. Então, isso gera uma economia gigante. Uma economia gigante, gigante mesmo. Sem falar da questão tributária, que a gente pode incluir aí, que dependendo de como a coisa seja feita, a gente pode ter uma grande redução tributária, porque as empresas de faturamento maior normalmente são do lucro real, e, portanto, tem um faturamento sobre a folha. Melhor, tem uma tributação pesada sobre a folha de pagamento, algo em torno de 30% a 33% sobre a folha de pagamento. E quando você faz leva isso para uma prestadora, você deixa de ter esse gasto e pode descontar, inclusive, essa despesa com a empresa prestadora no seu imposto de renda. Isso numa folha de 100 mil reais é 24 mil. Pois é, Por pois mês, é. né? Por mês. né? Por mês. Uma folha de 100 mil por mês, 24 mil. Então, são vantagens absurdas do ponto de vista também tributário. E essa é todo um modelo que é aí que eu digo, muitas empresas não se atentaram para isso e não estão colhendo os frutos dessas vantagens, que essa até é uma vantagem trabalhista e tributária, mas que adveio por conta de uma mudança na legislação trabalhista. Então, muitas empresas ainda estão, vamos dizer assim, levando pancada na cabeça, pagando imposto de maneira equivocada, sem um planejamento assertivo, que vai fazer uma redução extremamente impactante. E eu sempre gosto de dizer isso quando tem algum movimento para redução de custo. Quando a gente reduz o custo da empresa, sobra mais dinheiro no bolso do empresário. Sobrando mais dinheiro no bolso do empresário, ele se torna mais competitivo, porque esse dinheiro ele vai se utilizar para fazer marketing, comprar uma máquina nova, contratar mais pessoas, se for o caso, enfim, ele vai sair na frente do seu concorrente, que não tem esse custo reduzido como ele poderia ter. Pois é, doutor. Pois é, assim, acho que é importantíssimo. Acho que esse tema da terceirização aí cabe uma conversa longa aqui. Veja só, eu acho que o que é que o empresário ele quer, né? Então, acho que primeiro de tudo é reduzir custos, né? E com a terceirização a gente vê essa possibilidade de redução de custos, né? Um outro ponto fundamental, segurança jurídica, né? Que é outro ponto que os empresários buscam sempre. Maior segurança jurídica, para poder desempenhar a sua atividade, fazer o que ele sabe fazer, que é empreender, que é investir, e ficar com a cabeça ali tranquila que não vai surgir problemas para ele. Então, a terceirização, em muitos casos, permite isso também, a partir do momento que essa responsabilidade passa a ser subsidiária, a partir do momento que aquele passivo trabalhista, ele vai ser de responsabilidade de uma outra empresa, e só vai chegar nele se eventualmente aquela empresa não adimplir com aquilo ali, né? E um ponto, eu acho que também é fundamental, acho que é o tempo, sabe? Ele ter tempo para poder se dedicar à sua atividade. A partir do momento que ele para de se preocupar muitas vezes com a gestão daquelas pessoas, que não é fácil, talvez seja um dos pontos mais difíceis dentro de uma empresa, é gerir pessoas. Porque cada um tem um jeito, né? Então não é fácil lidar com as diferenças muitas vezes do outro, cada um tem uma forma de pensar, e isso não é fácil. Então um dos grandes problemas dos gestores, dos líderes do empreendimento, é gerir, administrar pessoas, fazer com que elas adentrem a cultura do empreendimento. Então isso não é fácil. Então a partir do momento que ele consegue também terceirizar aquele serviço fim, muitas vezes ele vai focar no seu produto, em vender, em buscar técnicas de venda, de crescimento. Então veja, ele se livra aqui talvez de 3 pontos fundamentais, assim, ele consegue evoluir, consegue evoluir nesses 3 pontos fundamentais: redução de custos, o ganho de tempo para que ele possa realmente dedicar o seu tempo para o que ele importa, que é crescer, é vender, porque toda empresa precisa vender, é trabalhar na melhoria, no aprimoramento do seu produto ou serviço, né? E a segurança jurídica. Então veja o quanto a terceirização, esse modelo novo, na verdade nem é novo, né? Bastante antigo. A gente aqui é que outros países utilizam de forma larga, amplamente, e aqui a gente por tantos anos, essa discussão pode, não pode, pode, não pode, e aí o STF pacificou o entendimento. Então assim, inclusive de forma acertadíssima, a gente precisa, como eu disse, como mencionamos várias vezes, dar liberdade ao empreendedor para que ele toque o negócio dele da forma que ele acha melhor, da forma que ele é mais conveniente. Não cabe ao Estado dizer o que o empresário tem que fazer ou não na administração do seu negócio. O negócio é dele, o capital é dele, o risco é dele.
Ele pegou o seu tempo, o seu dinheiro, investiu no negócio e o Estado fica ali metendo a colher onde não é chamado. Exato. A verdade é essa, né? Não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, terceirização não pode, isso aqui não pode. Tem que fazer assim, tem que fazer assim. Não, pô. Deixa o empresário, deixa o empreendedor adotar o modelo que ele bem entender, que ele achar que é mais conveniente, que ele é melhor. Vê, em quantas vezes eu estive em audiência, por exemplo, e um juiz chega lá e diz: doutor, qual é a vantagem? Ou muitas vezes o procurador do trabalho, né? Enfim, nos casos envolvendo o Ministério Público do Trabalho, o procurador diz: qual é a vantagem de uma terceirização? O cara é servidor público, É muitas juiz, vezes né? é Tem nada a ver com juiz, negócio. nunca entrou numa empresa, nunca abriu empresa. E tá lá questionando o modelo adotado pelo empresário, o cara que tá lá, que passa por todos os perrengues no dia a dia, sabe todas as dificuldades, sabe onde o calo aperta, e o cara vem questionar isso. Se eu for discutir com ele, vai ser uma lista ali, como a gente acabou de mencionar, né? Mas em muitos casos eu fiz: doutor, Cada um no seu quadrado. Aí eu digo: doutor, não é opção dele, não foi a opção dele, A deixa lei, ele a tocar o lei negócio permite. dele, a lei não Ok. permite, deixa ele tocar o negócio dele. Então os juízes, em muitos casos, eu vejo, querem desqualificar a terceirização, eles pressupõem que aquilo é uma fraude em muitos casos, e não é assim. A lei permite, é possível, e o empresário escolheu aquele modelo. Não cabe ao juiz adentrar nesse mérito, né? Bora, a gente tem visto e aí vou dar um ponto à Justiça do Trabalho, a gente tem visto que os contratos de terceirização, o tribunal, pelo menos o TRT6 daqui, em regra, tem julgado legítimo, até porque a lei o diz, e tem reconhecido como legal as terceirizações. Em vários casos tem ocorrido isso, a não ser em casos excepcionais em que de fato há uma fraude. E aí, fraude é fraude, paciência, né? Mas em regra, está se reconhecendo a legitimidade como de fato a lei diz que é. E tem que ser, né? O tribunal tá ali para manter a lei. Exato. A lei permite. Exato. Não tem discussão. Aí, um ponto da reforma trabalhista que eu achei engraçado mesmo, foi o seguinte: existiam os sindicatos, nossos queridos sindicatos, eles ficaram um tanto quanto enraivecidos com a reforma trabalhista, porque existia o chamado imposto sindical, que era uma curiosidade, eu não sei, mas talvez só brasileira, talvez tenha em outros países, mas achava muito curioso isso, porque o funcionário, ele era obrigado a ter descontado do seu salário o valor do imposto sindical. Então, independentemente dele querer ou não se sindicalizar, independente ou não do sindicato oferecer benefícios ou vantagem a ele, pouco importa, ele tinha que ter descontado o seu salário, a empresa era obrigada a descontar do salário dele e repassar para o sindicato esse valor. Seria como, por exemplo, e seria ótimo para o empresário, imagina você tem um posto de gasolina, um supermercado, alguma outra empresa, e viesse uma lei e dissesse: olha, a partir de hoje, todas as pessoas vão ter que abastecer no seu posto. Ou todas as pessoas vão ter que comprar no seu supermercado. É bom demais. O posto não precisaria fazer mais nada, o supermercado não precisaria fazer mais nada, bastaria levantar as portas que, por lei, por força de lei, as pessoas estariam obrigadas a fazer a compra lá. E isso era muito vantajoso para o sindicato, porque o sindicato não precisava fazer nada. Eles simplesmente tinham sua receita garantida por lei. E aí a reforma trabalhista veio para tirar isso. Disse que não. Agora esse desconto não é mais obrigatório. É uma faculdade, é uma possibilidade do funcionário. Se ele assim quiser, ele faz o seu registro e diz: eu quero que desconte. Porque eu acho válido ser sindicalizado. Porque o sindicato me traz determinado benefício ou aquele outro. Na prática, o que a gente viu foi o esfacelamento dos sindicatos. Porque como os sindicatos terminaram por não oferecer em regra, né, nenhum benefício para o seu sindicalizado, ele disse: não quero descontar. Eu só vejo desvantagem nisso. E aí os sindicatos perderam muita força, porque de fato não fizeram também nenhuma força para que o empregado se sindicalizasse. Nas empresas que a gente passou a lista, olha, eu acho que a adesão era 10%, 5%. A força que existia era a força da lei. Exato. Pois Não era força, não era empenho para ele ser também uma passagem de valor de qualidade lá para os sindicalizados, e aí derrocou por... E de novo, o Estado invadir na esfera privada. Exato. Novamente, né? Como a gente já mencionou tantos casos aqui.
Assim, é um absurdo, né? A contribuição sindical, por ser obrigatória, imposto de lei. O exemplo do doutor Diego aqui foi pertinente demais, né? Você abrir uma loja e a lei diz assim, ó, todo mundo vai ter que comprar aquela loja. Que maravilha. E eles perderam a adesão justamente por isso, né? Porque, veja, se eles tivessem desempenhado ao longo desse período um trabalho excepcional, de qualidade, o funcionário é o primeiro a dizer, Sim. opa, vou Até mais, até pagar mais. pago até mais. Oxe, continuo sindicalizado. Não havia essa visão. Mas os caras ali ganhando, né, aquele valor de forma obrigado pela lei e tal. Então, assim, para eles era muito cômodo. E aí, quando acabou, houve essa alteração com a reforma trabalhista, aí você vê como disse, né, praticamente os sindicatos perdendo força demais. O esfacelamento, né, hoje realmente são bem mais reduzidos e com bem menos força hoje em dia. Na verdade, a gente diz esfacelamento, parece que foi algo, vamos dizer assim, que veio do nada. Mas a verdade colheram exatamente o que plantaram. Sim. A gente viu. Simples assim. Acho que a gente já está assim, caminhando para o final, mas tem um ponto que a gente não falou. Eu acho importante falar demais, doutor Lucas, você que é craque nisso aí. Houve uma mudança na legislação também com a reforma trabalhista que mudou o modo como se faz demissão, que foi a chamada transação extrajudicial, que é uma oportunidade, eu vou dizer, sem igual para as empresas que adotaram esse modelo de rescisão de contrato. Diga aí quais são as vantagens que a empresa tem. Doutor Diego, esse era um ponto que eu até tinha registrado aqui, e realmente talvez seja uma das grandes inovações e talvez uma das mais benéficas para o empresário, tá? Então o empresário ele precisa, atenção empresário, ficar atento a isso, né? Atento a essa mudança. E é engraçado porque a gente ainda não vê isso ser tão colocado na prática hoje em dia. Não vejo poucos escritórios fazendo uso dessa ferramenta, que é uma ferramenta sensacional. Justamente para quê? Reduzir custos e dar segurança jurídica. Aquilo que o empresário precisa, né? Retomo aquele ponto inicial. Veja, quando você consegue fazer um acordo de forma extrajudicial, primeiro, você desafoga uma justiça abarrotada de processo, então você consegue uma resolução rápida para o problema. É bom para o empresário, é bom para o funcionário. O funcionário muitas vezes ali foi dispensado, está precisando de dinheiro e logo ele tem conta para pagar, tem uma família para manter e muitas vezes ia brigar na justiça por anos para receber um valor ou não, às vezes no final, né? Então, muitas vezes, o que é que acontece agora? O empresário pode chegar junto do funcionário, cada qual devidamente acompanhado pelo seu advogado, né? Advogados diferentes, inclusive, e a partir disso eles fazerem ali uma negociação. Olha, vamos fazer assim, a gente te paga o tanto e a gente dá quitação aqui a esse contrato. Tudo que eventualmente poderia ser discutido mais para frente, a gente resolve aqui. E pago esse dinheiro aqui, sei lá, à vista, em 2 vezes, 3 vezes, fica a cargo deles. Mas tu não vai ter que entrar na justiça, constituir advogado, vamos dizer assim, né? Entrar com uma ação, ir para audiência, e muitas vezes a gente tem aquele ritmo, né? Uma audiência inicial, depois uma audiência de instrução, enfim, aguardar uma sentença, possibilidade de inúmeros recursos. Então veja o tempo que isso leva. É ruim para o trabalhador que está precisando daquele dinheiro imediatamente. É ruim para o empresário que fica sempre com aquela pedrinha no sapato. Mas, rapaz, e aquela ação? E ele fica inseguro. Qual será o resultado final? O que é que vai acontecer? Então, assim, a gente consegue, com essas transações extrajudiciais, tempo, ganhar segurança jurídica, né? E muitas vezes reduzir custos. Porque a partir do momento que o empresário se propõe a fazer um acordo ali de forma séria, de forma rápida, então é uma concessão recíproca. Os acordos, né, são concessões recíprocas. Um abre um pouquinho mão ali, outro abre um pouquinho mão aqui, em prol muitas vezes da celeridade, da rapidez da resolução da questão, e ambos saem satisfeitos. Então, não tem empresário, talvez aí, uma figura melhor, ou uma das grandes novidades e que merecem ser observadas, ser colocadas em prática pelos empresários. E também muitas vezes eu vejo os próprios advogados fazendo pouco uso dessa ferramenta. Eles têm que se atentar a isso e fazer uso disso, sabe? Então, assim, realmente é uma inovação sensacional e devem estar atentos a essa mudança. O que eu via também, Lucas, era o seguinte, em relação a uma crítica que existia por parte dos empresários, ele nem dizia tanto com a questão jurídica, mas com a própria relação interpessoal e talvez até contratual, vamos dizer assim, que existia
no momento da rescisão. Porque você ia rescindir o contrato, o empresário pedia para o contador mandar o TRCT, vinha lá a rescisão do contrato de trabalho, às vezes multa de 40%, liberava seguro-desemprego, então já é uma carga bem pesada. O funcionário assinava, saía dali tudo, vamos dizer assim, em tese, acertado. Prego batido, ponta virada. Pelo menos é assim que imaginava o empresário. Aí passa um mês, 2, 3, 4, acaba o seguro-desemprego, o cara não arrumou emprego, aí fica procurando alguma coisa, encontra, conversa com um, conversa com outro, aí, pô, empresa na justiça. Tem direito ou não tem direito? Eu não estou discutindo isso, cada caso é um caso. Mas aí chega uma notificação pro empresário. Aí o empresário olha, oxente, eu paguei tudo a esse cara. Aí a grande crítica era essa, a grande questão na cabeça, o grande problema que os empregados, que as empresas passavam era essa. Eu já acertei tudo com ele? Vou ter que pagar de novo agora? Por que ele não falou isso no dia que a gente estava resolvendo? Ele podia ter dito, não, olha, eu acho que eu tenho direito a isso, aquilo, outro. E a gente acertava e acabou. E finalizava a questão. E isso pode ser resolvido agora na transação. Porque na transação, quando você faz, você discute todos os pontos, as partes entram em acordo, faz aquele pagamento, é homologado na justiça e a partir dali é dada quitação integral ao contrato de trabalho e ninguém pode pedir mais nada a ninguém. Ali foi resolvida definitivamente a questão. Não tem aquela história de, agora daqui a 2, 3 meses vai chegar uma notificação para rediscutir isso aqui de novo. Não, o contrato de trabalho vai ser definitivamente resolvido. Entrar na justiça todo mundo pode. Mas mesmo que entre, vai ser causa perdida porque houve coisa julgada, enfim, aquilo ali já tem uma força jurídica que, em regra, não é mais possível impugná-la. Então, para o empresário, eu acho que essa é uma modalidade de rescisão de contrato, é uma novidade na legislação que vem para suprir com esse problema que ele mantinha na cabeça. Vou pagar aqui ao funcionário, rescindir, tudo direitinho, daqui a 2, 3 meses chega a notificação. E ele pagar de novo. Às vezes ele demite e nem dorme. Quer dizer, eu não tô dormindo pensando se aquele funcionário vai me botar na justiça ou não vai. Vai me botar na justiça ou não vai. A energia que ele gasta com isso e deixa de empreender essa energia no negócio dele, meu amigo, o prejuízo que isso dá, a gente não consegue nem calcular. Então, realmente, foi uma solução extremamente moderna, porque é conciliação. Conciliação, é negociação. Pois é. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui o nosso terceiro podcast. Se você não é inscrito, já se inscreve lá, faça seu comentário para a gente ir melhorando por aqui para você. Foi uma satisfação novamente estar aqui com o Dr. Lucas, o Dr. Diego e você que está nos assistindo e nos ouvindo. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Curtam, comentem. Um abraço. Agradeço estar na presença de vocês aí nessas férias e valeu, gente. Curte bastante, compartilha, manda pro pessoal aí. Vamos em frente.